Olá, estudante paranaense! Bem-vindo à aula de Geografia do programa Aula Paraná. E como você sabe, tenha em mãos um caderno, uma caneta, lápis e borracha para realizar as anotações de todos os conteúdos que estarão sendo apresentados na aula de hoje. E também é fundamental que você interaja com o seu professor ou sua professora no ambiente do Google Classroom. Lá que você vai esclarecer as suas dúvidas, vai interagir com seus colegas, seus professores, professoras, equipe pedagógica e também vai validar a sua frequência. É fundamental que você faça isso para garantir o ano letivo. Agora, a nossa aula de hoje tem os seguintes objetivos: caracterizar, segundo os fatores biogeográficos, os principais biomas terrestres e localizá-los no globo. Então, o que a gente vai perceber? A relação entre clima, entre vegetação, a relação também entre solo, o conjunto desses elementos que vão se apresentar nas paisagens. Então, aqui, ó, o que são biomas? Então, a primeira reflexão que a gente tem que fazer é o que são biomas. É uma palavra que, às vezes, ela tem alguns significados. Porém, para a geografia, a definição é esta aqui, ó. Conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação contínuos que podem ser identificados a nível regional com condições de geologia e clima semelhantes e que, historicamente, sofreram os mesmos processos de formação na paisagem, resultando em uma diversidade de fauna e flora própria. Então, a gente vai perceber que são lugares, são regiões que apresentam características comuns, características de clima, de vegetação e também dos seres vivos, ali no caso, animais. Então, a gente vai perceber que são lugares que têm estas características comuns. E aqui a gente já consegue visualizar, ó, os principais biomas terrestres. Então, olhando para este mapa, a exemplo do que acontece com o clima, do que acontece com o relevo e com a vegetação, nós vamos perceber que diferentes localidades do nosso planeta também irão dispor de diferentes biomas. Então, é importante você perceber isso para que você perceba que as paisagens terrestres também vão ser diferentes. É importante também você perceber, estudante, que a paisagem ela é fruto das relações entre clima, relevo e vegetação. Logo, se essas condições são distintas, a paisagem que se formará será distinta também. E aqui, ó, o nosso primeiro quiz. Está ali na tela para você o primeiro quiz que pede para você o seguinte: a alternativa a seguir é correta ou incorreta? Bioma é uma área que apresenta um conjunto vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação contínuos. Vamos lá, letra A, letra B ou letra C? Vai lá.
Muito bem, estudante. Essa questão não tinha alternativa A, B ou C. Essa questão você deveria dizer se ela é falsa ou verdadeira. E a resposta é verdadeira. Então, quando nós estamos falando de biomas, nós estamos falando exatamente de uma área que apresenta um conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação contínuos. E agora a nossa primeira atividade. É importante que você anote no caderno e você que está assistindo às aulas apenas pela televisão, que você procure a equipe pedagógica do seu colégio e que você periodicamente faça a entrega dessas atividades. Isso é importante para que o seu professor ou professora possa lhe avaliar e também possa garantir a sua presença durante esse período de quarentena. A primeira pergunta está lá. Qual é a relação entre clima e vegetação? Quero que você relacione brevemente o que clima e vegetação têm a ver um com o outro. O tempo está na tela, vai lá.
Muito bem, estudante. Seguindo com a nossa aula, o que a gente vai ver agora? Nós vamos ver os diferentes tipos de biomas que nós temos no nosso planeta. É importante você perceber, estudante, que os biomas estão relacionados à paisagem. Então, cada bioma terá uma paisagem distinta. A exemplo do que você pode ver nessas imagens aqui, ó. Nós temos 3 biomas aqui destacados e nesses 3 biomas nós vamos perceber que as paisagens são distintas. As paisagens são diferentes. Nosso primeiro bioma é a tundra. Vamos ali na tela, ó. Tundra é um bioma no qual a baixa temperatura e a estação de crescimento curtas impedem o desenvolvimento de árvores. Na tundra, a vegetação é composta por arbustos, ciparéceas, gramíneas, musgos e líquens. Então, é uma vegetação de pequeno porte, é uma vegetação que está adaptada às condições climáticas bastante severas. Então, elas estão adaptadas às temperaturas baixas e é uma vegetação de pequeno porte, uma vegetação rasteira, líquens, musgos e alguns arbustos ali de pequeno porte. Observe as imagens a seguir que mostram um pouquinho da tundra para você. Olha ali, ó, nós temos ali cobertura, na primeira imagem ali uma área coberta por neve, uma vegetação de pequeno porte. A figura da direita, ela dispõe ali de vegetação também pequena, que por mais que não esteja coberta de neve, é uma área bastante fria, é uma área de clima, de temperatura bastante baixa. Dando continuidade, a gente vai falar das florestas boreais. Acompanhe ali na tela que a floresta boreal também é chamada de taiga ou floresta de coníferas. O solo descongela por completo no verão, permitindo a formação de florestas aciculifoliadas, migração de animais de médio e grandes portes, região biogeográfica subártica, setentrional e seca, na qual as formas de vida vegetal estão adaptadas ao clima frio. Então, são localidades que possuem uma temperatura bastante baixa no inverno, porém no verão toda a neve que está naquela área, ela vem a derreter. As árvores apresentam, na sua grande maioria, formatos de cone, a exemplo do que você pode ver aqui, ó. Por isso essa vegetação também chamada de floresta de coníferas. Um exemplo prático que nós temos de uma conífera é a árvore de Natal. As árvores de Natal que nós tradicionalmente colocamos nas residências e nos estabelecimentos comerciais são um exemplo de coníferas. E aqui, ó, nós vamos falar também das florestas temperadas, também chamada de floresta decídua temperada ou de floresta caducifólia, porque as folhas caem no fim do outono. Floresta caducifólia, então vale a pena a gente relembrar esse conceito. Ele está associado à perda de folhas de uma árvore. Então, sempre que nós estamos falando de um tipo de vegetação que perde folhas, estamos falando de uma vegetação caducifólia. Continuando lá na tela. Apresenta um clima temperado com as 4 estações do ano bem definidas. O verão é quente e úmido, enquanto o inverno é frio e pode apresentar neve. Então nós temos ali essas condições de temperatura, aonde nós vamos encontrar as 4 estações do ano bem definidas, verão, inverno, outono e primavera, e ainda as árvores decíduas, coníferas e de folhas largas. Então nós vamos encontrar uma grande variedade de árvores, tanto com folhas menores, tanto quanto com folhas maiores. Aqui nós temos um exemplo de floresta temperada, para que você possa criar uma imagem mental, aonde nós temos locais, momentos do ano que as folhas estão caindo, nós temos momentos em que as árvores estão sem folhas, podendo ou não ter neve. Nós temos um outro momento onde as árvores, as folhas começam a brotar, as flores começam a surgir das árvores, e um momento em que as árvores estão com toda a sua folhagem completa. Claro que em alguns lugares nós vamos ter a ocorrência de neve, em outros lugares nós não vamos ter a ocorrência de neve. E agora o nosso quiz. Vamos lá, ó. Qual é o bioma cujas árvores perdem as folhas no outono? Floresta tropical, floresta temperada ou taiga? Vamos lá, A, B ou C?
Muito bem. Letra A, letra B ou letra C? Resposta certa é letra B, floresta temperada. E agora a gente vai falar sobre a floresta tropical. Olha ali, ó, presença de árvores altas, clima quente e elevada precipitação. Chove muito na floresta tropical. Os solos das florestas tropicais são pobres e a sua produtividade é garantida pela grande disponibilidade de água e temperaturas elevadas. O que a gente percebe nas florestas tropicais? O solo ele é pobre e a decomposição das folhas que vão caindo dessas árvores ao longo do tempo resultam em uma grande quantidade de material orgânico e de nutrientes que as plantas acabam absorvendo e utilizando para o seu desenvolvimento. Como é um tipo de vegetação onde a presença de água é constante, as árvores elas são latifoliadas, apresentam folhas bastante grandes, pelas quais a planta realiza o processo de evapotranspiração. É onde a água que a planta ela absorve, ela vai evaporar e ela vai transpirar. E aqui na floresta tropical, tá aqui ó, o processo de decomposição da matéria orgânica é extremamente rápida nas florestas tropicais e é isso que garante a ciclagem dos nutrientes. Então, como existe uma grande quantidade de material orgânico em constante decomposição, há uma grande quantidade de nutrientes disponíveis para aquelas plantas. Então, elas vão ter todas as condições necessárias para o seu desenvolvimento, em função da disponibilidade de água, nutrientes e também de luz solar. Aqui exemplo da floresta tropical. Então nós vamos ver folhas, vamos ver árvores de grande porte que estão ali estabelecidas. E agora a gente vai falar dos campos. A vegetação de campos, como você pode ver ali na tela, ó, são formados por herbáceas, gramíneas, pequenos arbustos e algumas árvores esparsas, com características diversas conforme a região. Quando nós estamos falando do bioma de campos, nós vamos perceber que, dependendo da parte do planeta que ele estiver, ele terá algumas características próprias. Os campos localizados no Brasil, por exemplo, na região sul do Brasil, estado do Rio Grande do Sul mais especificamente, apresentam vegetação rasteira, gramíneas, vegetação de pequeno porte e são áreas utilizadas também para a pecuária. Nós vamos encontrar outras áreas de campos que terão algumas árvores ou que terão alguns arbustos ou maiores, ou ainda arbustos podendo ser inclusive menores. Observe as duas imagens aqui na tela. Nós temos ali duas regiões de campos com características distintas. Uma apresentando ali algumas árvores espaçadas e outra apresentando apenas as gramíneas, uma vegetação de gramíneas, mas com um porte relativamente maior do que da figura que tem as árvores espaçadas. E agora a gente vai falar sobre o bioma dos desertos. Acompanhe ali, ó, que o deserto é uma região que recebe pouca precipitação pluviométrica. Muitos desertos têm índice pluviométrico anual abaixo de 400 milímetros, como consequência são áridos. Então, quando nós estamos falando em desertos, nós estamos falando em locais com uma pouca disponibilidade de água. São locais onde chove muito pouco. E ainda, os desertos têm a reputação de serem capazes de sustentar pouca vida. Será que isso é verdade? Será que os desertos sustentam realmente pouca vida? São áreas áridas, áreas que não dispõem de vegetação ou de vida animal? Será que o deserto é essa ausência de vida? Pensa um pouquinho, estudante. Olha só, olha essas imagens aqui, ó. Nós temos aqui dois desertos. Um é o deserto do Saara e o outro é o deserto do Atacama. O Saara, conforme você pode ver, dunas de areia, uma grande quantidade de dunas de areia. Porém, existe uma série de animais, uma série de seres vivos, tanto animais quanto vegetais, que conseguem se adaptar a essas condições bastante severas. Um exemplo é o cactus. Se a gente pensar no cactus, ele tem a capacidade de absorver pequenas quantidades de umidade, tanto do ar quanto do solo, e armazenar no seu interior. Então ele tem essa característica. Da mesma forma, nós temos uma série de pequenos animais que também conseguem se adaptar a essas condições de temperatura bastante elevada, como acontece no Saara. Dá uma olhada aqui na figura da direita, no deserto do Atacama.
O deserto do Atacama, ele também dispõe de seres vivos, ele também dispõe de vida vegetal e de vida animal. Muitas vezes nós nos deixamos levar pela paisagem aparente, pela ausência de grandes animais, pela ausência de grandes arbustos, árvores ou de vegetação gramínea e acabamos pensando que essa área não dispõe de vida. Porém, essa área elas dispõe de vidas, tanto os desertos quentes quanto os desertos frios, a exemplo do Atacama. E agora o nosso quiz aqui na tela para você. Por que a amplitude térmica diária é tão grande nos desertos? Letra A. Porque as superfícies terrestres aquecem e resfriam em menos tempo do que as superfícies líquidas, levando a uma maior variação de temperatura diária. E letra B. Porque os desertos, em geral, estão localizados nas zonas tropicais, onde o calor é muito intenso e a umidade relativa do ar é baixa. Vai lá, letra A ou letra B? Muito bem, estudante. Então a resposta certa é a letra A, porque as superfícies terrestres aquecem e resfriam em menos tempo do que as superfícies líquidas, levando a uma maior variação da temperatura diária. E isso nós já falamos na aula que nós tratamos dos tipos climáticos, aonde nós falamos não dos tipos climáticos, dos fatores climáticos, aonde já ficou claro que as superfícies sólidas, elas aquecem muito mais rápido, porém elas se resfriam muito mais rápido, diferente do que acontece com as superfícies líquidas. E aí nós temos também a continentalidade e maritimidade, que estão diretamente relacionadas a isso aqui. Então, só para relembrar o que nós já trabalhamos. É importante, estudante, agora, você anotar você pegar o seu caderno e realizar a segunda atividade. É importante você
anotar ali, ó, aonde você deve caracterizar os principais biomas do nosso planeta. Você deverá descrever os principais biomas que foram apresentados nessa aula de hoje. O tempo está na tela, vai lá.
Muito bem, estudante. Espero que você tenha conseguido responder a essa questão e também as questões anteriores que foram apresentadas na nossa aula. E também quero destacar novamente a importância do acesso diário no Google Classroom e da interação sua com o seu professor ou professora, por meio também do aplicativo Google Classroom e também do Aula Paraná. Antes de encerrarmos a nossa aula, quero também informar a você que, caso você tenha ficado com alguma dúvida em relação aos conteúdos apresentados nessa aula, ou você queira rever alguma das aulas que já foram produzidas pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, você pode acessar por meio deste QR Code que vai ficar na tela no final, o canal oficial do Aula Paraná no YouTube. Lá você poderá encontrar todas as aulas de todas as disciplinas do ensino fundamental e do ensino médio. E então, quero muito agradecer a sua participação, estudante. Quero também agradecer o envolvimento dos professores, dos funcionários, das equipes pedagógicas e também da equipe técnica, da Juliane, da Secretaria de Educação e de todos os demais envolvidos nesse processo das aulas à distância. E também quero agradecer ao nosso intérprete de Libras, Natan. Muito obrigado, Natan. E a todos vocês, bons estudos. Até a próxima.